Olá pessoal, hoje a gente vai resolver o problema do LeetCode 2260, Minimum Consecutive Cards to Pick, que foi um problema que caiu em uma entrevista da Google. Então vamos lá, esse problema dá pra gente um array chamado cards, e esse array chamado cards, ele possui números inteiros, certo? Cada número representa uma carta que você pode pegar. E você tem que pegar essas cartas em sequência. Então primeiro você pega o 3, depois o 4, depois o 2 e por aí vai. O problema quer saber da gente quantas cartas seguidas a gente tem que pegar para conseguir pegar duas vezes a mesma carta. Então, por exemplo, se eu começo pegando aqui no 3 e vou até o índice, o quarto elemento, né? Então índice 0, 1, 2, 3. Se eu pego essas 4 cartas, eu consigo pegar o 3 duas vezes, certo? Da mesma maneira, se eu começar no índice 1, for para o índice 2, 3 e índice 4, eu consigo pegar o 4 duas vezes, né? Então, a gente tem essas cartas na nossa frente e a gente tem que pegar um número de cartas consecutivas de forma que a gente vai pegar duas vezes a mesma carta. E o problema pergunta pra gente, qual que é o menor número de cartas consecutivas que a gente pode pegar para que isso aconteça, né? Para que a gente consiga pegar duas vezes a mesma carta. Então, para que a gente consiga pegar 2 4 ou 2 3. E a resposta para isso, então, né? A resposta, nesse caso de exemplo, é 4. Então, a gente precisa pegar 4 cartas consecutivas, por exemplo, para pegar 2 3, ou também a gente pode pegar 4 cartas consecutivas para pegar 2 4. Beleza? Vamos dar uma olhadinha agora no segundo exemplo. Então, nesse exemplo 2... Opa, peguei o lápis errado aqui. Nesse exemplo 2... Deixa eu só apagar esse cara aqui. Beleza? Deixa eu apagar esse cara direito. Tá, não sei o que eu fiz aqui, velho. Dificuldades técnicas. Vamos lá. Beleza. Dificuldades técnicas. Fica aí comigo. Tá, como é que eu apago isso aqui, velho? Apagar. O que é esse negocinho aqui, velho? Deixa eu voltar. Acho que o segredo é ficar voltando. Beleza, deu certo. Então vamos para o exemplo 2. Então, no exemplo 2, nosso cards, ele possui a seguinte estrutura. Deixa eu pegar aqui ele. Ele vai ser 1, 0, 5 e 3. Beleza? Então, para esse problema, a gente pode ver que não é possível a gente pegar duas cartas iguais, não importa quantas cartas consecutivas a gente pegue, né? Nem que a gente pegue todas as cartas consecutivas, a gente não tem como pegar duas cartas iguais, beleza? Só dando mais um exemplinho aqui, então, né? A gente poderia ter, por exemplo, cards. E vamos dizer que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8, 9. Então, nesse caso, a gente teria que pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas consecutivas para que a gente consiga pegar duas cartas iguais, beleza? E um detalhe do problema é que a carta ela não vai só até de 1 a 13, né? Que nem um baralho normal. Então, cada elemento do nosso array ele vai ser maior ou igual a 0. Então, eu poderia ter um 0 aqui dentro. E vai ser menor ou igual a 10 elevado à sexta. Então, tem muitas cartas, né? Esse meu array ele poderia ser, por exemplo, 0, 1, 100, 2000, 30.000 e por aí vai, tá? Então, isso torna o problema difícil, porque se ele fosse só de 0 a 13, seria muito fácil a gente pegar duas cartas iguais, né? Depois de 14 tentativas, com certeza, alguma delas seria uma carta igual. Mas nesse caso não é, porque pode ser que a gente tente 10 a sexta tentativas, né? Que seria 100 mil. Na verdade, 1 milhão. A gente precisaria tentar 1 milhão de vezes para tentar pegar uma carta consecutiva, né? Então, vamos lá. Como que a gente resolve esse problema? Vamos pegar o primeiro exemplo do cards, então. Então, vamos dizer que cards vai ser igual a 3, 4, 2, 3, 4, 7. Esse aqui é o nosso exemplo. Como que a gente vai resolver ele? Bom, para resolver ele, a gente pode fazer da seguinte maneira. A gente pode criar uma estrutura de dados que vá nos dizer
qual foi a última vez em que a gente viu um número, né? Então, por exemplo, eu vou iterar, né, nos índices 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é meu índice I. E para cada vez que eu iterar por um número, vamos dizer assim, eu parei eu tô aqui no 3, né? Tô iterando sobre o meu array. Então, quando eu tô no número 3, eu vou dizer que last sim de 3 é igual a 0, né? Então, o que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que a última vez que eu vi o número 3 foi no índice 0, beleza? Se eu guardar isso aqui no map, então isso aqui seria um map, a gente pode facilmente guardar esses dados, né? Então, vamos iterar sobre I. A gente iterou sobre I igual a 0, agora a gente vai iterar sobre I igual a 1. Então, aqui a gente pode dizer que last sim de 4, né, que é o número que a gente está iterando, vai ser 1. Então, a última vez que eu vi o 4 foi no 1. A gente continua, last sim de 2, né, que é o próximo número aqui, vai ser 2. Então, no índice 2 é onde eu vi ele pela última vez. E a gente pode ver aqui que last sim a gente agora chegou no 3, na verdade, né? Então, como a gente chegou no 3, deixa eu apagar aqui embaixo. A gente fala assim, opa, o 3 eu já vi, né? Onde que ele estava? Ele estava na posição 0. Então, se o 3 estava na posição 0, eu sei que eu já encontrei o 3 duas vezes. Então, eu posso falar que por exemplo, a minha resposta vai ser I menos last sim de 3 mais 1, né? Então, por que é I menos last sim de 3 mais 1? O nosso I, né, aqui nesse caso, ele é 3, porque é justamente o índice que a gente está agora iterando. A nossa última posição aqui, esse valor aqui, né, ele vai ser 0, porque foi a última vez que a gente viu o 3. E 3 menos 0 dá 3. Só que eu preciso incrementar 1 para eu contar, então, quantas cartas eu peguei ao todo, né? Porque aqui nesse caso eu peguei 4 cartas. Então, 3 menos 0 mais 1, ou seja, a minha resposta, por enquanto, é 4, né? Por que por enquanto? Porque eu só vi as primeiras 4 cartas. Então, eu só vi, por enquanto, as primeiras 4 cartas. Eu precisaria agora, né, depois de eu determinar aqui, depois de eu iterar pelo terceiro índice, iterar agora no quarto índice, né? Então, o quarto índice, o número é o 4. E o 4 também, eu já vi ele uma vez antes no meu vetor, certo? Então, eu posso novamente fazer. Vamos ver então. Eu já vi o 4? Já. Aonde? Na posição 1. Então, eu posso tentar ver que a minha answer vai ser o meu I atual, que é 4, né? Eu estou no quarto índice, menos last sim de 4, mais 1. O last sim de 4, o valor dele é 1. Então, a gente tem aqui que a nossa potencial resposta também é 4. Nesse caso, né, a gente vê que a gente pode pegar o 3 aqui, quanto a gente pode pegar o 4 aqui. E para a gente pegar 2 vezes o 3 ou 2 vezes o 4, a gente precisa pegar 4 cartas. Caso tivesse um outro número que a gente consegue pegar 2 vezes ele com uma quantidade de cartas consecutivas menor do que 4, ela seria a nossa resposta, né? Então, sempre que a gente encontra um número que a gente já viu e a gente vai calcular a distância, né, entre o número que eu estou iterando agora e o número que eu já vi, eu tenho que calcular essa distância e falar, tá, é a menor que eu encontrei até agora. Se ela for, ela vai ser a minha nova resposta, né? Então, a resposta ela vai ser sempre igual ao mínimo entre a resposta que eu tenho até agora e esse carinha aqui, né? O I menos last sim de 4, por exemplo. Aqui no caso é last sim de I, né? Last sim de cards I mais 1, tá? E assim a gente só tem que retornar a nossa resposta no final das contas. A gente pode dizer que no começo a nossa resposta ela equivale ao int max
Porque no começo a gente não sabe, né, qual que é o tamanho, vamos dizer assim, qual que é a distância, o número de cards consecutivas mínimas que a gente tem que pegar para pegar dois números consecutivos, né? Então, na pior das hipóteses, vamos dizer assim, se o nosso cards, né? Vamos dizer que o nosso cards, ele é um array que tem, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, tananã. Aí aqui a gente tem 9, 9, 9, 9, 9, 9, 0. Então, aqui, a gente pode ter, tipo assim, deixa eu colocar, aqui é 8, na verdade. Deixa eu apagar aqui, colocar certinho. A gente pode ter aqui 9, 9, 9, 9, 9, 9 números e, por último, o 0. Então, na pior das hipóteses, eu tenho que fazer 1 milhão, né? Na pior das hipóteses, a distância entre dois números consecutivos é 1 milhão. É quando eu pego esse 0 e esse 0, e tudo aqui no meio, né, são números diferentes. Então, essa aqui é a pior das hipóteses. Então, a pior das hipóteses é sempre quando os meus números estão nas extremidades dos cards. Eu posso dizer isso também. Então, se eu conseguir garantir que aqui dentro do cards existem pelo menos um número repetido, né, 2 vezes, eu posso garantir que a minha resposta ela vai ser sempre menor ou igual ao tamanho inteiro do vetor, né? Então, eu poderia inicializar aqui, né, a minha resposta como int max, ou eu poderia inicializar também ela como cards.size. Porque se o enunciado me garante que sempre tem 2 cartas iguais, na pior das hipóteses ela está na primeira e na última posição. Então, eu posso inicializar a minha resposta como cards.size, e aí, conforme eu vou iterando, né, sobre o meu vetor, eu vou anotando sempre a última posição que eu vi cada número, e quando eu encontro um número repetido, né, que eu já vi antes, eu calculo o novo valor e verifico se ele é menor do que a minha potencial resposta atual, né, que eu inicializo com o maior valor possível. Então, ele provavelmente vai ser menor ou igual a esse valor. E assim, depois de percorrer o vetor inteiro, a gente vai ter a nossa resposta. Esse problema, ele é um problema que, em termos de tempo, né, ele vai ser um problema O de N, porque a gente vai só iterar uma única vez sobre o array, sendo que N, né, ele vai até 10 a sexta, né, ele vai até 1 milhão. Em termos de espaço, ele vai ser O de N também. Por quê? Porque conforme eu for guardando a última posição, né, o nosso last sim, de cards, nosso last sim de cards de I. Esse I aqui, né, que nem a gente acabou de comentar, na verdade não é nem o I, né, o cards de I, esse carinha aqui, ele pode ir de 0 até 10 a sexta. Então, a gente, na pior das hipóteses, vai guardar 10 a sexta inteiros dentro desse mapa. E, por conta disso, a gente gasta um espaço proporcional ao tamanho do input, né? Se nosso input vai até 10 a sexta, a gente potencialmente pode guardar 10 a sexta inteiros, beleza? Então, tendo feito aqui a nossa solução no quadro primeiro, agora eu vou implementá-la rapidinho no computador, tá? Então, vou transicionar aqui rapidinho e nos encontramos lá. Beleza, pessoal? Então, vamos implementar a nossa solução agora. Aqui, então, vamos lembrar, a gente vai ter que iterar, né, sobre os cards. Então, for int i igual a 0, i menor que cards.size e mais. A gente vai querer ver, tá, eu já vi esse cards antes. Se eu vi, eu vou criar aquele map, então, um map last, map de inteiros, last sim. E aqui no C++ também é meio chatinho, porque não tem como para eu verificar, enfim, é meio chatinho porque eu vou precisar criar também um set para dizer quais foram os números que já foram vistos, né?
Então aqui eu vou guardar qual número foi visto e aqui eu vou guardar qual que é a última posição que ele foi visto. Beleza? O nosso answer, que nem eu comentei, a gente pode inicializar como cards.size. E a gente vai iterar aqui então, né? Então, caso a gente já tenha visto, né? Caso a gente já tenha visto o cards de i, ou seja, se ele está presente dentro desse set, eu vou tentar achar ele aqui dentro, né? Então, se eu achar o elemento dentro dos elementos que já foram vistos, se isso aqui for, né, no caso, essa aqui é a sintaxe para eu ver se existe um elemento dentro de um set, né? Então, por exemplo, se eu achar, aí eu quero fazer a continha, né? Mas se eu não achar, primeiro de tudo, vamos começar por esse caso. Se eu nunca vi esse número dentro do set, eu quero inserir ele dentro do set. Então, insert cards de i, beleza? Caso contrário, enfim, caso contrário, se eu já vi, né, o cards dentro de set, eu vou então fazer a minha answer igual a minimum into answer e last sim de cards i, que é a última vez que eu vi ele, vai ser i menos a última vez que eu vi ele, mais 1, que é aquela formulinha que a gente colocou, né? Então, a gente está iterando sobre os cards, e se eu já vi ele alguma vez, eu vou pegar a minha posição atual, né? Que eu estou vendo ele, menos a que eu vi pela última vez, mais 1, para ficar o número de cards que a gente tem que pegar consecutivamente. Beleza? E aqui no final, depois de eu fazer essa verificação, eu tenho que lembrar de colocar, então, que a última vez que eu vi o cards de i foi nessa iteração atual, tá? Então aqui eu estou gravando qual foi a última vez que eu vi esse card i, né? E aí conforme eu vou iterando sobre ele, eu vou dizendo que esse cara já foi visto e eu sempre gravo qual foi a última posição que ele foi vista, tá? E, bom, por fim, a gente pode só retornar então a nossa resposta e esse problema aqui é para passar, tá? Vamos tentar dar um run aqui primeiro para ver se ele passa nos casos de testes iniciais. Ah, sim, tá. Aqui no caso, esse detalhezinho eu acabei não explicando ali no quadro, né? Acabou sendo imprevisto, mas no caso, quando o número não é possível a gente pegar dois números consecutivos, né? Aqui, por exemplo, não tem nenhum dois números iguais. Então, eu comentei com vocês que se a gente garantisse que existem dois números iguais, a gente pode inicializar um answer como n, né? Porque, na pior das hipóteses, os números iguais estão no primeiro e última posições do cards. Mas aqui nesse caso, não existem dois números iguais. Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso é realmente inicializar um answer como um número bem grandão, né? Maior do que 1 milhão, que é o tamanho máximo do... enfim, na verdade é 100 mil. O cards length vai até 100 mil. Então, eu vou inicializar ele como um número bem grande. E se o meu answer ainda for esse número grande, quer dizer que aqui eu não encontrei, né, nenhuma vez um card que eu vi duas vezes. E não consegui fazer essa conta aqui para saber quantas cartas consecutivas eu tenho que escolher para ter duas vezes o mesmo card, né? Então, caso eu não tenha achado dois cards consecutivos, eu vou retornar -1. Opa, eu vou retornar -1. E caso eu tenha, eu retorno a resposta, tá? Então, eu vou precisar fazer essa verificação aqui, né? Para saber se existem dois cards iguais. Uma outra maneira que eu poderia fazer é, basicamente, fazer um loop e verificar primeiro se existem dois caras iguais aqui dentro, né? Se não existir, eu já retorno -1. Caso existam, daí eu performo esse meu segundo passo aqui, né? Que seria justamente ir guardando os cards que eu vi. E sempre que eu ver eles por uma segunda vez, eu tento computar quantos cards consecutivos eu tenho que pegar para ver eles duas vezes. E coloco na minha resposta o menor valor dentre todos esses que eu calculei, tá? Então era uma outra maneira que dava para fazer. E agora a gente vai submeter o problema aqui para todo mundo. E vamos ver. Beleza, o problema passou. Então é isso, pessoal. Esse foi o problema que a gente resolveu hoje. É um problema de dificuldade média. Um problema que foi perguntado na Google.
Então, se ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Eu comecei a fazer agora esse novo formato de vídeo, que é um formato de vídeo que eu vou pro quadro e depois vou pro código. Espero que vocês tenham gostado. Se não, coloca um feedback do que eu posso melhorar. Mas eu vou estar trazendo mais esse tipo de conteúdo, tá? Tentando melhorar cada vez mais os conteúdos aqui do canal. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência e vejo vocês na próxima. Até mais!